Olá, que a bondade de Deus te alcance. Vamos falar sobre a providência divina. E para introduzirmos esse nosso assunto, eu quero aqui citar um texto bíblico que nos diz: o Senhor é bom para com todos e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, 9. Chamamos de providência todo o cuidado de Deus sobre a criação. Deus é o Criador e o sustentador de toda a criação. É o seu cuidado e a sua misericórdia sendo estabelecida sobre todo o mundo. Essa ação de cuidado de Deus sobre todas as coisas, a sua providência, ela é imperceptível aos olhos humanos. Porque esta ação, ela é silenciosa e invisível. E ela não é milagrosa. Ela é uma ação aparentemente comum, mas ela faz parte de uma ação divina do soberano governador de todas as coisas. Então, isso é a providência. Quando Deus, ele faz com que todas as coisas concorram para o seu próprio objetivo e propósito. E para isso, eu quero recitar um outro texto do Novo Testamento, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. A Bíblia, portanto, ela tem uma narrativa que mostra claramente a providência de Deus. E eu quero aqui dar alguns exemplos. A vida de José. José era um dos filhos de Jacó, o mais novo, e ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi parar no Egito. E podemos ter certeza que a vida de José, ela foi muito atribulada. Ele enfrentou muitos sofrimentos, porque ele era apenas um adolescente que foi conviver com pessoas desconhecidas, foi servir pessoas desconhecidas, longe da sua família. Mas José, ele foi elevado a uma alta posição lá no Egito. Ele se torna o governador de todo o Egito. Abaixo de Faraó, José era a maior autoridade. E José foi muito usado como providência de Deus. Ele era providência de Deus para o mundo. Ele, por divina revelação, ele interpreta um sonho de Faraó. E ele chega à conclusão, à compreensão, de que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez no Egito. E ele, munido de toda a sabedoria de Deus, ele junta os grãos nos celeiros do Egito para todos os anos que não haveria produção. Então o Egito pôde ser suprido. E não somente o Egito, mas os povos de fora, inclusive os seus parentes que também foram ao Egito para comprar alimento. No último capítulo de Gênesis, diz o seguinte, que o mal que intentaram contra José, Deus transformou em bem. Então Deus transformou o mal em bem. Qual era o mal? Ele foi vendido, ele foi maltratado, ele foi desprezado, mas Deus transformou este mal, ou aparente mal, em uma coisa abençoada, de modo que os próprios irmãos que o venderam dependeram dele para terem alimentos. Então, isso faz parte da providência, e o texto literalmente diz que Deus transformou o mal em bem. É a ação de Deus. É a ação de Deus e visando o bem de uma sociedade inteira. Podemos ver isso também muito claro na vida de Moisés. Moisés, o libertador dos hebreus, lá no Egito mesmo, onde José esteve. O povo, depois da geração de José, foi transformado em escravos.
E por mais de 4 séculos, eles foram escravos no Egito. Mas houve um momento em que nasceu um libertador. E ainda quando ele era criança, havia pessoas que sabiam que ele era o libertador, inclusive o Egito, porque o Egito empreendeu uma caça às crianças hebreias para matá-las. Mas, por causa da providência de Deus, Moisés ele foi ocultado e depois colocado no rio Nilo, dentro de um cesto, e chegou lá à própria casa de Faraó, e a filha de Faraó criou Moisés. Então, Moisés, que seria o libertador contra o Egito, a favor dos hebreus, ele foi criado na própria casa de Faraó. E um povo grande foi beneficiado por essa obra maravilhosa de Deus. Então, o povo que há várias gerações eram escravos se tornaram livres. O êxodo, está registrado nas escrituras, a saída do povo hebreu para o Egito, do Egito para uma nova terra. Isso faz parte da providência de Deus. Na vida de Jesus nós vemos também esse fato. Havia uma profecia no Antigo Testamento que dizia que ele nasceria em Belém. E quando Jesus ainda estava sendo gerado, houve um decreto de um recenseamento. E a família de Jesus era de Belém. Maria e José, portanto, tiveram que ir a Belém para o recenseamento. E lá Jesus nasceu. Então, isso é providência de Deus. Vemos isso na vida de Paulo. Paulo, por exemplo, durante um naufrágio, quando ele foi salvo, o navio quase que se perdeu. Eles chegaram em uma ilha. E nessa ilha, ao aquecer numa fogueira, ao apanhar um graveto, uma víbora picou a sua mão e os nativos da ilha esperavam a sua morte. Ele não morreu. Ele não morreu porque ele deveria testemunhar em Roma. Então tudo aquilo que parecia que iria destruí-lo, desanimá-lo, na verdade, Deus mudou toda essa situação para que ele pudesse chegar em Roma. E com isso eu quero dizer que em nossas vidas é a mesma coisa. Nas tribulações, nas dificuldades, em todas as questões da vida, o Senhor, Ele está agindo em nossas vidas. A sua providência é presente e real sobre as nossas vidas. Deus o abençoe.